O TSE retoma ainda hoje, ao meio-dia, o julgamento de Jair Bolsonaro. O placar está em 3-1 para tornar o ex-presidente inelegível. E ainda faltam os votos de 3 ministros. Reportagem de Misael Mainetti. A sessão foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Contrariando o relator, ele inaugurou uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. O ministro refutou a tese de abuso de poder político ao afirmar que há ausência de gravidade nas falas de Bolsonaro durante a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada e transmitida pela TV Brasil. Especulações e ilações outras, repetidas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Na sequência, o ministro Floriano Marques acompanhou o relator ao afirmar que houve desvio de finalidade na tentativa de se autopromover por parte do ex-presidente durante o encontro. Cito o caso Franceschini. Ora, com toda a vênia e respeito ao ministro Raul, se um candidato a deputado estadual que fala as mesmas inverdades que o presidente da República é censurado e tornado inelegível, e vamos combinar que o potencial de um candidato a deputado estadual no Paraná é menor do que o presidente da República, como essa corte vai decidir que o mesmo teor do discurso, já classificado como desinformação, tolitor quaestio, não é suficiente para fazer incidir a sanção de inelegibilidade? Votar em sentido contrário seria dar uma pirueta. Em seguida, o ministro André Ramos Tavares também votou para tornar o presidente inelegível. Tavares citou a gravidade do discurso de Bolsonaro na reunião com diplomatas e relembrou os diversos questionamentos feitos pelo ex-presidente ao sistema eleitoral. Quero com isso apontar que não se está aqui a julgar a existência de um mero grupo de falácias contadas, mas sim uma estratégia política que depende da disseminação de falsas informações, pautadas por uma identidade política ou mesmo uma etiqueta ideológica, que não aceita, não tolera e relega como pária aquele que não toma para si a integralidade da agenda pautada, que é uma agenda de desinformação e alarmismo infundados. Postura essa que, em última análise, é uma das causas da própria polarização social em si. A proximidade do fim do julgamento no TSE mobiliza aliados e opositores a Jair Bolsonaro. Políticos próximos ao ex-presidente falam em injustiça. Já críticos dizem que a eventual inelegibilidade é resultado dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. O ex-senador José Aníbal considera inaceitável o fato de Bolsonaro ter questionado a legitimidade das urnas. Mas eu tenho a impressão que a inelegibilidade do Bolsonaro vai ser saudável para o ambiente político, porque vai reduzir essa polarização. A polarização não ajuda a reflexão, a pensar mais no Brasil, a pensar mais nos desafios que o Brasil tem e nas possibilidades que o Brasil tem. O Brasil tem ativos extraordinários, os seus biomas, floresta amazônica, o seu agronegócio. Precisa transformar isso em riqueza que possa ser compartilhada com a população. Já o senador Magno Malta, do PL, lamentou a situação do colega do partido. Ser bandido no Brasil é ter privilégios. Ser bandido no Brasil é ser glamourizado. Ser bandido no Brasil é ter o seu sigilo guardado, não poder quebrar o sigilo do seu telefone. Está aí o Adélio Bispo, não saber nem quem é qual o número do telefone dos advogados milionários, de um cara que é preso, esfaqueia um presidente da República, que aliás agora está sendo julgado e possivelmente será condenado por não ter cometido o crime. Para analistas, a divergência aberta no julgamento abre espaço para eventuais recursos da defesa do ex-presidente ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento vai ser retomado ao meio-dia, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Também faltam votar o ministro Nunes Marques e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Bom, mais um giro aqui com os nossos comentaristas. Amanda Klein, mais cedo, antes se aventou a possibilidade de um pedido de vista até de Cássio Nunes Marques, mas ao que tudo indica isso não deve ocorrer, né?
Não, ninguém espera que isso ocorra, Thiago. Espera-se que esse julgamento se encerre hoje com mais um voto favorável ao Bolsonaro, que deve ser de Nunes Marques, e, portanto, com um placar de 5-2. A maioria das expectativas vai nesse sentido. Agora, eu acho importante comentarmos o voto principalmente de Floriano Marques, que depois do voto bastante tortuoso de Raul Araújo, dizendo basicamente que não houve gravidade no fato de que Bolsonaro expôs a nossa República, e como disse o Floriano Marques, falou internacionalmente, usando o aparato, a máquina pública, que as eleições brasileiras não são limpas, de que esse fato não era revestido de gravidade, principalmente porque não alcançou a sua finalidade, seja qual for a finalidade que se imaginava, de não ter eleição, ou não ter comparecimento às urnas, ou então, quiçá, derrubar a democracia. Isso está errado, até porque houve uma mudança de entendimento do tribunal desde 2010, que considera a gravidade em si, por exemplo, como sendo um fato moralmente asqueroso. E o voto do Floriano Marques, ele é muito feliz nesse sentido, porque ele é didático e pedagógico, com aquele tom professoral, porque ele é um professor da USP, e ele vai esmiuçando, ele pega só a cena, apenas a reunião com embaixadores. Ele falou, não vou falar nem de minuta golpista, nem das lives anteriores, nem de coisas posteriores que aconteceram, vou me debruçar sobre a cena da reunião com embaixadores. E aí, ele, tintim por tintim, ponto a ponto, foi rebatendo o voto de Raul Araújo, as contestações, os argumentos da defesa de Bolsonaro, e mostrando como houve, sim, gravidade naquele fato, com abuso de poder político. Ele expôs o conceito de abuso de autoridade, abuso de poder político, de desvio de finalidade, de uso indevido dos meios de comunicação, e mostrou como todos aqueles fatores estavam presentes naquela cena. Portanto, foi um dos votos mais eloquentes e mais contundentes que eu vi nos últimos tempos, em cortes superiores, muito, muito feliz, e eu acho que deve estabelecer aí até um precedente, uma jurisprudência. E aí eu falo tanto do ponto de vista jurídico quanto do público leigo. Portanto, inelegibilidade esperada para hoje. Ô Kobayashi, expectativa também para o voto hoje, possivelmente, de Alexandre de Moraes? Bolsonaro justamente falou que espera que Deus toque o coração de Alexandre de Moraes nesse júri do TSE, e diz também à imprensa que o jogo não acabou. Bolsonaro teria uma esperança, há a possibilidade de Moraes pegar leve, ser mais manso com Bolsonaro? Eu acredito que o presidente Bolsonaro esteja certo, só um milagre mesmo, é só Deus que pode fazer alguma coisa, porque está tudo bem encaminhado para a sua inelegibilidade, é o que eu acredito. Mas já que a Amanda falou do voto do professor de Azevedo Marques, né, Floriano de Azevedo Marques, que é um renomado professor, uma pessoa que tem uma didática que inclusive se destoa dos demais ministros, ele não fez uma mera leitura do voto, ele fez uma explicação do voto até para as pessoas presentes, para que todos entendessem por que ele estava votando, mas deixou alguns fios soltos no seu voto, que são instrumentos de fragilidade dessa decisão. Por exemplo, ele justamente citar que é possível que haja a ampliação da causa de pedir, a entrada no processo de outros documentos, tal como a minuta, e não usar a minuta é, no mínimo, contraditório. Justamente porque, se ele admite que é possível a utilização de documentos novos e de fatos novos, ele deve usar esses documentos na fundamentação do seu voto, seja para declarar a inegibilidade, seja para absolver. Justamente porque a prova não é de acusação ou de defesa, a prova é do processo. Então, se ele admite, ele deve usar. O que ele fez, na verdade, foi, até de uma maneira desconfortável, sustentar de que sim, é possível utilizar alguns documentos novos, fatos novos, mas ele se ateria simplesmente aos atos da reunião com os embaixadores. Isso é contraditório. E mais do que isso, é interessante que o professor Floriano é um professor livre docente na área de direito público da USP, ou seja, ele é uma pessoa afeta a direito constitucional. E quando ele sustentou a possibilidade de documentos novos, ele falou que a natureza da ação permitiria, porque é uma ação diferente, sui generis, né? É uma ação de investigação, diferente daquela lide clássica do processo civil de acusação, defesa e julgamento. Como é uma ação de investigação, haveria um misto do que se tem, por exemplo, no inquérito e na ação penal, ou seja, uma ação que pode ter mais coisas no bojo do processo. Só que ele se esquece que quando há uma junção de investigação com ação judicial, na ação judicial há um direito fundamental que se sobrepõe à investigação, que é o direito do contraditório. A pessoa tem que saber desde o início sobre o que está sendo acusada para que não haja injustiça.